Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com Marcelo Abrita, presidente do Buzer. Bem-vindo ao estúdio do Poder 360. Obrigado pelo convite, Paulo. O Buzer faz a mesma coisa que o Uber faz com carros? Faz com ônibus a mesma coisa que o Uber faz com carros? A comparação é semelhante porque a gente conecta o consumidor diretamente a um prestador de serviço. A diferença começa no ponto de que, ao contrário do Uber, que tem um microempreendedor individual com o veículo próprio, no nosso caso, o ofertante no mercado são pequenas empresas que geralmente já faziam isso há muitos anos. Então eram operadores de turismo, que faziam viagem de romeiros, viagem de turismo, que agora tem uma nova fonte de renda para poder explorar. Tem alguma empresa com um ônibus só ou não? Elas têm mais de um ônibus? Não, até é regra do governo que uma empresa para operar nesse mercado tem que ter pelo menos 2 ônibus. E aí a maioria tem 4 a 10 ônibus. Quanto sai o preço da passagem para o consumidor comparado com as outras opções de viagem? Como é que a gente funciona? A gente conecta um grupo que quer fazer uma mesma viagem, aí através do nosso aplicativo, esse grupo aluga um ônibus de uma empresa de turismo e divide o preço. Então, o valor varia, dependendo de quão cheio tiver o ônibus. Mas, na média, fica 50% mais barato. Em alguns casos, 60%. Quantas viagens vocês fazem atualmente? Hoje, em média, 1.600 passageiros por dia. E esse número vem crescendo 5 a 10% por semana. Por semana. Existe há quanto tempo a empresa? A empresa tem 2 anos, mas que a gente começou a crescer de forma mais acelerada foi em março de 2018, então 1 ano e meio. Por que naquele momento teve um crescimento tão grande, você sabe dizer? Porque naquele momento a gente começou a empregar o capital da primeira rodada de investimento que a gente recebeu de fundos de investidores em tecnologia, etc. E aí foi possível fazer que tipo de investimento? Foi possível fazer investimento de marketing, né, para divulgar melhor o nosso serviço, porque como é uma coisa que depende do usuário para a viagem acontecer, depende do usuário solicitar uma viagem, outros usuários veem aquela solicitação e se juntam ao grupo. A gente precisava de mostrar para as pessoas uma alternativa, né? E esse mercado de viagens de ônibus tem muito tempo que não tem nenhuma mudança, então as pessoas ficavam às vezes desconfiadas. O preço era tão baixo, as pessoas às vezes achavam que um ônibus era de má qualidade. E a gente teve que fazer esse trabalho de comunicação mesmo. E por que é possível oferecer um serviço de qualidade a preço baixo? Os preços das viagens convencionais estão muito inflados? Eu acredito que sim, porque o que a gente faz não tem segredo. É exatamente o que eu te falei. A gente reúne o grupo, pergunta para a empresa quanto ela quer cobrar e divide. E essa matemática simples dá metade. E ainda sobra, inclusive, é claro, para a nossa empresa ter uma remuneração nisso aí, que é uma comissão pelo negócio que a gente leva para o operador. E dá metade do preço. Eu acho que isso é uma consequência de 70 anos sem inovação e mercado muito pouco competitivo. Nas rodoviárias, quase sempre é apenas uma empresa que faz uma conexão. E aí o preço fica caro, né, pela falta de escolha. Como é a questão regulatória nesse mercado? Existem dois setores do mercado. Tem o transporte regular das rodoviárias e o transporte dos operadores de turismo. O interessante é que os dois têm basicamente as mesmas regras quanto à segurança. Então, exames periódicos, né, nos veículos, exame toxicológico do motorista. Vocês fazem essas coisas todas? O governo obriga o prestador a fazer e nós verificamos se foi feito. Tá certo. Então, no aspecto da segurança, são exatamente as mesmas regras do governo, mais as nossas. Então, todos os nossos veículos têm inspeção veicular nossa, tem GPS nosso, a gente tem canal de WhatsApp para atender os usuários, temos um seguro da nossa empresa, além do seguro da empresa operadora. Então, no aspecto da segurança é isso. E no aspecto regulatório da viagem de turismo, você tem que a cada viagem declarar essa viagem para o órgão regulador. Você tem que falar qual motorista, qual veículo, quais passageiros, de onde você sai, que horário, para onde você vai, que horário você volta. E vocês fazem isso? A gente faz tudo isso para todas as viagens em todos os estados. Isso refuta qualquer argumento de transporte clandestino que às vezes é apresentado contra nós por associações de interesse que estão no mercado regular. E agora, há um conflito em relação a isso? As empresas tradicionais querem tirar vocês do mercado? Aparentemente sim, a gente tem algumas ações aí na justiça, bem parecido com o que era do táxi contra o Uber, quando o Uber começou.
Elas alegam que a gente infringe um direito monopolístico deles a operarem as conexões. E nós mostramos que o que a gente faz nada mais é do que aproximar as pessoas que querem fazer uma mesma viagem através de um aplicativo, porque o fretamento sempre aconteceu. Quando um romeiro queria fazer uma viagem para Aparecida, ele não comprava 40 viagens na rodoviária, ele alugava um ônibus e ia. Só que antes ele não tinha uma alternativa digital para fazer isso, agora eles têm. Onde é o embarque dos passageiros? A gente utiliza estacionamentos, postos de gasolina, locais que não são as rodoviárias, porque na maioria dos casos as rodoviárias estão já meio desgastadas, especialmente no interior do país. E os passageiros, em geral, preferem não utilizar a rodoviária por essas questões. A gente, às vezes, numa mesma cidade tem mais de um ponto de embarque, então as pessoas acham bom que podem embarcar mais próximo de casa, etc. Então, além do aplicativo, que é a inovação mais cristalina que as pessoas veem, tem uma série de inovações por trás, entre local de embarque, mais tecnologia de segurança, a dinâmica competitiva entre as empresas, porque não é sempre a mesma empresa que está fazendo cada viagem. Porque semanalmente, diariamente, a nossa equipe lá comercial está negociando, buscando melhores preços para ajudar o consumidor. E o conforto é igual ao de um ônibus tradicional? Sim. O nosso objetivo é ficar nessa faixa de 50%, 60% mais barato para qualquer faixa de conforto. E o resultado disso é que, se você comparar um serviço padrão na rodoviária, o preço do nosso serviço premium é quase em linha, um pouquinho mais barato, 10% mais barato do que o preço do serviço padrão da rodoviária. E se você comparar elas por elas, em geral, metade do preço. Como é o serviço premium de vocês? Eles chamam de leito-cama. É um ônibus que a poltrona fica em 180 graus. Alguns veículos têm botãozinho que te faz massagem e uma televisãozinha passando filme. Mas isso existe nos veículos tradicionais também, serviço ou não? Existe, só vocês oferecem? Porém com uma oferta bem limitada. É raro você encontrar um veículo desse nas empresas tradicionais e no nosso caso é 40% da frota. Em quantas cidades vocês estão hoje? Mais ou menos 40 cidades que estão tendo viagens semanais e tem umas outras 10 que o serviço já está disponível, mas aquela coisa que eu falei no começo ainda não é conhecida, então ainda as viagens não se confirmam e estamos nesse processo de apresentar o serviço para a população. Em que estados vocês operam? Todos de Minas Gerais, eu sou de Belo Horizonte, me formei em São Paulo, a empresa começou nesse eixo, muito pelas minhas conexões, mas Minas, Espírito Santo até Porto Alegre, tudo. Então é sudeste e sul do país? E centro-oeste também, tem Mato Grosso do Sul, Brasília já é atendido, tem serviço de Brasília para Belo Horizonte, Brasília para São Paulo. Goiás está incluído? Não, ainda não. Ainda não, mas em breve teremos. E Nordeste vocês pretendem incluir também? Nos próximos 10, 12 meses a gente vai estar presente em todos os estados. Até na Amazônia? Sim. Há conexões ali importantíssimas, entre as capitais dos estados do norte. São conexões importantes para o povo que mora lá e conexões viáveis. E a gente já conversou com parceiros e a mesma matemática parece funcionar. Então a gente vai conseguir promover a mesma redução de custo em qualquer conexão do Brasil. Então, em termos de negócio, a empresa vai aumentar quanto em um ano? De novembro para cá a gente cresceu 15 vezes. Novembro de 2018 até hoje, agosto de 2019. Devemos crescer mais umas 10 vezes até o meio do ano que vem. Nesse momento a gente vai estar em linha com os grandes grupos, só que ao contrário deles que demoraram 70 anos, a gente vai fazer isso em 2 ou 3. Então a tecnologia permite esses ganhos de escala desproporcionais, né? Porque tem uma proposta de valor muito alinhada para quem trabalha, que está gerando renda, está gerando emprego, e para quem viaja, que está economizando. Então é aquele fogo de pólvora, só acender que vai. Quantos empregos você gera? A nossa empresa tem 24 funcionários diretos e geramos mais ou menos 200 a 300 empregos indiretos entre motoristas, equipe de manutenção, nos operadores. Tem muitos operadores, quando nos conheceram, tinham 2 veículos, estavam sofrendo com a crise, que afeta muito diretamente o setor de turismo, e hoje se recuperaram, tem 10 veículos, mudaram de apartamento, tiraram o filho da escola pública, colocaram na escola particular. Às vezes o pessoal pede até para tirar foto, porque realmente está um negócio muito bom para eles e a gente fica muito feliz de promover isso também. A sede de vocês onde é? A gente tem uma equipe de desenvolvimento em São José dos Campos,
Lá tem um polo tecnológico muito forte e tem uma equipe comercial e financeira em São Paulo. Mas temos a ambição de ser um projeto nacional, então teremos muito em breve escritórios nas mais diversas regiões do país. Como surgiu a ideia da empresa? Foi quando eu me casei, eu sou de Belo Horizonte, a minha esposa queria casar no litoral, a gente escolheu Arraial da Ajuda. E aí alguns parentes deixaram para comprar a passagem muito em cima da hora, ficou muito caro. E aí, vamos ver o que a gente faz, a gente procurou quanto custava um ônibus, alugar e levar, eram 30 pessoas, e cotar quanto custavam 30 passagens de ida e volta. E a gente viu que o ônibus era 30% do preço, e era uma viagem de 4 dias, porque meu casamento foi num feriado, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, para pagar o ônibus, para ficar lá parado, 4 dias dava 30% do preço de comprar 30 passagens de volta. Aí eu pensei, 30% mais uma comissão para a gente, dá para fazer um negócio em cima disso aí. 30% da passagem de ônibus. Exato. Não é nem comparando com o avião. Não, do avião, se você comparar em cima da hora, é 10% do preço às vezes. Rio-São Paulo, a gente tem aquele ônibus cama, sai em média R$100, às vezes um pouco menos, porque aquela coisa está cheio, sai mais barato. E o avião, se você for comprar em cima da hora, passa de 1.000, muito fácil. E muita gente tem descido do avião para o ônibus, especialmente nessas conexões que não são tão longas, com o esforço de ir para o aeroporto uma hora antes, esperar o embarque, esperar a decolagem, desembarcar, esperar todo mundo sair. Acaba que a viagem de avião não é tão rápida assim. No caso de vocês, dá para chegar com quanto tempo de antecedência? 5 minutos, porque o embarque de ônibus é muito rápido, entendeu? Você chega lá, tem um processo de verificação do seu documento, etiquetar suas bagagens e embarca. E a gente é generoso, tem um contato WhatsApp, às vezes a pessoa está chegando, avisa a gente que está atrasado, preso no trânsito, como a viagem demora 5, 6 horas, não faz mal esperar 5 minutinhos para... A gente avisa os outros passageiros e espera. Então, é muita inovação. E dá para comprar em cima da hora a passagem? Não muito em cima da hora, porque a gente tem que cumprir aquele processo de... De ter o quórum mínimo para a viagem? Do quórum mínimo sim, mas de tirar a licença, de declarar a viagem nos sistemas do governo, etc. Isso demora umas 2, 3 horas. E aí a gente bloqueia novas reservas dali para frente. Entendi. Então ninguém embarca no ônibus. Chega lá e vai querer embarcar, não vai poder. Tá, então precisa ser no mínimo 2 ou 3 horas antes, exato, variando conforme a... E a gente faz também uma análise de background check dos passageiros para promover a segurança dos demais, né? Porque a gente pega o CPF de todo mundo e consulta nas bases de dados, polícia, Ministério Público, para ver se são pessoas inidôneas que estão querendo viajar. Isso a sua equipe faz, quer dizer, daqueles sistemas, 24 funcionários? A tecnologia tem esse poder. Você resolve um problema uma vez, ele está resolvido para sempre sem nenhum esforço a mais. Então, basta colocar ali no sistema. Exatamente. Quando o passageiro cadastrou, já está rodando ali o código. Quantas pessoas você tem só para desenvolver tecnologia, só para criar? São 5 pessoas, mas são extremamente produtivos. É o novo mundo da tecnologia. Uma pessoa tem um impacto dramático na capacidade da produtividade da nação. Essa licença que todos os operadores têm que tirar, eles antes faziam manualmente, demorava um tempão. Aí a gente já tem um sisteminha que se aperta um botão ele tira a licença, em alguns estados. E aí a gente tem que fazer isso estado por estado, então ainda não temos todos. Mas daqui a pouco vai ser só apertar um botão e essas 2 horas vai cair para 15 minutos, entendeu? Então você vai poder registrar... Com menor antecedência. Com menor antecedência, que é o comportamento padrão da população hoje, né? Se você pegar o viajante de ônibus brasileiro, só 10% das viagens da rodoviária são vendidas online. E não é porque o povo brasileiro não está preparado para comprar online. É porque, em geral, para eles comprarem online, eles têm que pagar uma taxa de conveniência. E ainda tem que ir para a rodoviária para imprimir o ticket. E aí a viagem que já era cara sai mais cara ainda. E no nosso caso, as viagens são 100% reservadas pela internet e com antecedência. Então, é só você dar para o povo a alternativa que ele está preparado para saber escolher. Entre a sua ideia de criar a empresa e colocar em prática, foi quanto tempo? Mais ou menos 6 meses. Do primeiro conceito até a primeira viagem acontecer. Eu estava procurando sócio, estava procurando essa equipe de programação. E a primeira experiência que a gente fez foi uma coisa realmente muito simples. Eu mesmo coloquei o site no ar, tenho conhecimentos ali básicos. A sua formação é nessa área de tecnologia? Eu sou engenheiro aeronáutico. Aí tenho uma cabeça de engenheiro, mas não sou programador.
Mas a primeira versão foi eu mesmo que fiz. Foi um sucesso muito grande. Em uma semana tinha 10 mil cadastros no site, em 2 semanas tinha 20. A gente colocou uma primeira viagem disponível, que foi Belo Horizonte e Patinga. Essa viagem encheu em 10 horas, que seria para o final de semana seguinte. E aí começou. Dali foi tudo bem natural, bem acelerado. Vocês fazem alguma rota que não é operada pelo transporte tradicional? Tem algumas conexões que a gente oferece com conexão, que sim. Por exemplo? Por exemplo, São Paulo, quer dizer, Belo Horizonte, São Paulo, litoral de São Paulo. É possível ir de Belo Horizonte para o litoral de São Paulo? Você consegue comprar tudo de uma vez, exatamente. Tá. No modelo padrão, isso acaba não acontecendo porque são monopólios regionais. Então, uma empresa que tem o monopólio de uma rota não tem participação na outra. E aí... Ele vai ter que ir para a rodoviária de São Paulo, comprar outra passagem, esperar às vezes várias horas e só então seguir para o litoral de São Paulo. Certo. E o ônibus é um meio de transporte muito versátil, porque o embarque e desembarque é muito rápido. E ele está passando na estrada, a estrada tem outras cidades, e você consegue capturar numa mesma rota principal a demanda de várias rotas secundárias. Por exemplo, São Paulo-Belo Horizonte de avião é São Paulo-Belo Horizonte. Você não vai parar no meio para pegar ninguém. Agora, de ônibus, vamos supor que você tenha 50 ônibus por dia fazendo essa conexão, 20 deles podem parar em cidades intermediárias e oferecer essas conexões entre as cidades intermediárias e entre cada uma delas as duas capitais, usando basicamente a vacância da rota principal. E com isso você mantém os ônibus cheios, né, e os preços mais baixos. Vocês têm concorrentes hoje? Os principais concorrentes são as empresas da rodoviária, e já há 1 ou 2 aplicativos que estão copiando o nosso modelo de negócio, até um grupo grande lá do Espírito Santo, que opera o sistema tradicional, copiou o nosso serviço também e passa a oferecer os nossos preços, e a gente fica feliz quando isso acontece, porque melhora o preço, só mostra que a nossa proposta de valor está encaixada e tudo que a gente quer é que o consumidor tenha mais espaço. Seria hipócrita da nossa parte reclamar de alguém que está fazendo a mesma coisa que a gente, sendo que o que a gente quer é dar mais opção. Mas é um risco de que vocês percam uma parte do mercado também com isso, não? Mas o objetivo nosso é atender o cliente. Se a gente for o melhor em atender o cliente e o cliente nos amar desesperadamente, a gente vai ter sucesso. Senão, nós vamos perder com razão. Tem que ganhar quem satisfazer melhor a necessidade do cliente. Em que é possível melhorar o serviço para ganhar mais clientes? Ou enfim? A gente está fazendo uma conexão com os aplicativos de mobilidade urbana, que você usa para chamar corridas, táxis. Você vai poder solicitar um táxi no destino quando você embarca no nosso ônibus. Então, você entrou no ônibus e vai perguntar, você quer um táxi no seu destino para te levar para casa? E aí você já vai poder pedir ali. E aí, quando o ônibus chegar por GPS ali próximo do local do embarque, a gente já vai chamar os carros para todas as pessoas que pediram. Quando você descer do ônibus, já vai estar lá o carro te esperando. Isso vai abrir uma nova possibilidade, tanto de negócio quanto de conforto para as pessoas. A gente pode passar a trabalhar com transporte de cargas simples, claro, roupas, cargas não perigosas, no compartimento de passagem de cargas dos ônibus, que são muito grandes e viajam vazios. Se a gente conseguir colocar mais alguma receita de carga no veículo, vai cair o preço das passagens. Então, o nosso foco é o foco obsessivo em cada vez mais barato pelo mesmo conforto. Isso do transporte de cargas seria para quando? A gente já pode pilotar, a gente ainda não fez porque temos tido sucesso fazendo o que a gente faz hoje e não queremos arriscar o comprometimento dos passageiros para fazer uma aventura. Então, a gente só vai fazer quando a gente tiver muita confiança que vai dar certo. Isso envolve a gente entender os modelos, como é que a gente vai garantir a segurança das cargas, notas fiscais, a gente leva isso muito a sério. Esse mercado é contaminado por denúncias de evasão de divisas, etc. E as nossas viagens todas são declaradas certinho na cravo. Se a gente for fazer transporte de carga, vai ser da mesma forma. Então, a gente leva muito cuidado para lançar um novo negócio. Serviço de bordo vocês têm? A gente distribui um chocolate no início da viagem, que é um agrado ao passageiro, uma coisa que custa muito pouco, mas promove uma melhora ali no ambiente muito legal. Quando você entra numa viagem nossa, parece que é um grupo de amigos.
Não tem aquela atmosfera que está cada um no celular olhando ali, esperando. As pessoas ficam fiéis, viajam regularmente, acabam se conhecendo, conhecem o motorista pelo nome, tem essa de ganhar o chocolatinho, água, e fica um ambiente mais agradável. Já teve algum problema com segurança? A gente já teve pneu furado, pequenos acidentes. Assalto, não? Teve um assalto no Rio de Janeiro, infelizmente. Um motoboy parou e roubou o motorista. Assalto ao veículo não teve. Roubou o celular Aos passageiros não teve nada nunca. Nunca teve. Em quantas viagens que vocês já fizeram? Mais de 250 mil passageiros. O ônibus ele é meio seguro, né? É difícil. Um veículo grandão, então não tem tanto histórico. Vocês pretendem operar no transporte dentro das cidades também? Existe a possibilidade, porque o mesmo problema do rodoviário se repete dentro das cidades, que é a mesma empresa fazendo aquilo da mesma forma há décadas. E isso aí é onde tem espaço para inovar. O Uber deixou isso claro no táxi, com certeza existe oportunidade no transporte coletivo urbano também. Só que a gente entende que dentro da cidade a questão do trânsito, a questão da malha viária, dos outros modais é mais sensível. Você introduzir novos ônibus nas estradas é uma gota d'água no oceano. Agora, você colocar 10 novos ônibus na cidade de São Paulo, no eixo principal, vai ter um efeito. E a gente não quer desagradar a sociedade, a gente quer ajudar a sociedade a melhorar. Então, a gente acredita que dentro do transporte urbano tem que ter uma relação mais próxima com as prefeituras locais. A questão regulatória é mais complicada, você acha? Não é que é mais complicada, eu acho que ela faz mais sentido. Não dá para você imaginar que a cidade vai simplesmente deixar qualquer um colocar o ônibus lá, porque pode ter um problema de trânsito brutal na cidade, especialmente nas metrópoles, que é onde estão os maiores problemas. Agora, que tem espaço para inovação, isso a gente não tem dúvida. Seja por pagamento por reconhecimento facial, para acabar com as fraudes, contagem de passageiros digital para acabar com o reporte errado de número de passageiros, você monitorar de onde a pessoa está, para onde a pessoa vai, para você poder planejar melhor a malha. Inclusive, teve uma empresa americana que chama, na verdade, uma empresa de Israel, chamada Via, que assumiu o transporte de ônibus escolares numa cidade nos Estados Unidos. Uma cidade pequenininha. E o que ela fez? Eu vou melhorar a rota, porque eles tinham lá onde estavam os estudantes e onde estão as escolas. E faziam isso da forma como sempre fizeram. Essa empresa veio, apertou o play no algoritmo, economizou $1 milhão por mês, com os mesmos ônibus. Por quê? Eles passaram a fazer as curvas no bairro ali, evitar trânsito, coisas que para a pessoa é praticamente impossível e para o computador é banal. Então, a inovação acontece por aí. Que inovações estão por vir nesse mercado a partir da experiência de vocês? Olha, o principal é a expansão da malha. Isso vai possibilitar o surgimento de conexões que hoje não existe, como eu falei, daquela coisa de você utilizar 2 pontos dentro de uma mesma malha para oferecer aquilo. A gente vai passar a utilizar veículos menores para cidades menores. Isso você consegue reduzir ainda mais o custo, porque não faz sentido você mandar um ônibus de 2 andares para uma cidadezinha que tem 10 mil habitantes. Você pode mandar um micro-ônibus. Pode mandar um micro-ônibus, pode mandar uma van. Aí você coleta aqueles passageiros, leva para um hub e dali eles vão para o destino final. E são coisas meio que óbvias se você parar para pensar. Isso é o mesmo, a gente está inserido no segmento de turismo. O hotel da cidade pequena não é do mesmo tamanho do hotel da capital. E o ônibus hoje é o mesmo. Isso não faz sentido. Você acha que é possível ter isso para avião, por exemplo? Pode ser que sim. A diferença do avião é que ele depende dos slots nos aeroportos, que por sua vez são infraestruturas bilionárias, que é muito difícil de você construir, né? O ônibus não, ele é ultra versátil. Hoje, com a tecnologia, a própria rodoviária é dispensável, porque você consegue comunicar para as pessoas com muita facilidade onde vai ser um local de embarque, desde que seja um local seguro, com transporte público disponível, pode ser em qualquer lugar. Você acha que as rodoviárias vão acabar desaparecendo? Acho que desaparecer não, mas elas vão diminuir o fluxo muito, muito grande. O fluxo da rodoviária vai ser dividido entre dezenas de locais de embarque. Tem uma empresa que é muito parecida com a gente na Alemanha. Na cidade de Berlim, ela tem 18 pontos de embarque diferentes, em uma cidade. E você vê São Paulo, que é a capital
principal cidade do Brasil, assim, em termos de movimentação de passageiros, tem 2. Terminal Barra Funda e Terminal Tietê. Então, tem Jabaquara também. Mas é um volume muito baixo. Então, o grosso mesmo está tudo Terminal Tietê. E não faz sentido. O passageiro que vai viajar para o sul do país tem que embarcar ao norte da cidade, que tem 40 quilômetros de malha urbana, cheia de trânsito no meio. Tinha que embarcar no sul da cidade. E essas coisas. Você acha que, quer dizer, em pouco tempo vocês já fizeram uma mudança grande. Daqui a 10 anos esse mercado vai estar muito diferente do que está hoje? 10 anos, provavelmente vai ter mudado bastante. O que vai mudar muito mesmo é 20 anos. Que aí você entra no horizonte do carro autônomo, já vai virar em 20 anos vai ser realidade, vai ser coisa do dia a dia para todo mundo. Parece que é fantasia, mas não é. E a energia elétrica, que vai reduzir os fatores de custo. Que vai ser uma discussão que a sociedade vai ter que enfrentar, porque tem muitos trabalhadores que trabalham na direção, mas que vai acontecer, é inevitável. E esse debate tem que ser feito de forma transparente com as empresas, com os trabalhadores, com o governo, para se preparar. Em 10 anos, acredito que a gente vai estar começando a introduzir os veículos autônomos nos principais eixos. E em 20 anos vai ser só veículo autônomo, pode anotar. Incluindo para ônibus, por exemplo? Com certeza. Na verdade, se você pensar, o ônibus ele é mais fácil do que o carro, porque a estrada ela é mais monótona. Não tem um monte de gente atravessando, é só ali a estrada. Inclusive, já tem nos Estados Unidos uma experiência que é o seguinte. Eles viajam com caminhões, em que o primeiro caminhão tem um motorista. Só que aí, 3, 4 caminhões vão atrás desse primeiro sem motorista. Porque se o primeiro caminhão freia, todos os outros caminhões já freiam também. É quase um condutor de um trem, né? Quase um trem. Aí o que acontece? Aí esses ônibus que estão seguindo, quando eles chegam na cidade de destino deles, tem um motorista lá, ele sai da estrada, pega o veículo e assume ele na ponta urbana. Mas aí você melhora a vida de todo mundo, porque você tem menos motoristas fazendo viagem longa e os motoristas estão concentrados ali na cidade. O cara não tem que fazer uma viagem, ficar longe da família. Então essas mudanças que às vezes parecem que vão eliminar os empregos, na verdade acabam dando mais flexibilidade às pessoas. Marcelo, já para ir terminando aqui, vocês pensam em fazer uma oferta pública de ações para expandir a sua empresa? Hoje a gente está bem tranquilo quanto a capital. O mercado brasileiro está, digamos que, passando por uma revolução no setor de investimento em tecnologia. E o que tem acontecido é que as empresas têm deixado bem para frente uma oferta pública e têm captado dinheiro em ofertas privadas, com investidores selecionados, à medida que elas vão amadurecendo. A gente recebeu o aporte da Monax, que investiu na 99 Táxi, da Valor Capital, que investiu na Gympass, da Yellow Ventures, que é do fundador do iFood, e da Canary, que é dos fundadores da Loft e da Print. E esses grupos nos dão acesso a outros investidores ainda maiores e que estão dispostos a investir na transformação desse setor no Brasil. Então pode ser que a gente faça uma oferta, mas isso ainda está 4, 5 anos para frente. Daqui até lá a gente deve se manter com os investidores que entendem, né, essa dinâmica de alto crescimento e investimentos ousados. Capital não é um problema para vocês hoje? Capital não é um problema para nenhum projeto de qualidade no Brasil hoje. Está muito disponível para projetos que estão crescendo. Se está crescendo 5 a 10% por semana, alguma coisa de bom você está fazendo para o consumidor. E aí existe um tipo de investidor que está preparado a apostar, investir nisso, e acho que a gente vai ter melhorias significativas em todos os serviços, sejam eles fintechs, mobilidade urbana com esses patinetes, agora chegando através de nós no setor rodoviário, reservas de hotéis, consumo de música. Você vê, todas essas coisas passaram por transformações patrocinadas por investidores de tecnologia que estavam distantes do setor rodoviário. E agora a gente está trazendo isso. Marcelo Abrita, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360 que chega ao fim. Obrigado, foi muito legal.